E aí, quando você enxerga a força que você tem por tudo que você tá passando na tua vida e você tá aí de pé, aguentando, porque tem gente aqui que tá aguentando, suportando, olha, a tua vida muda. Porque aqui vem muito um chamado de enxergue. Se olhe no espelho e deixa o filme da tua vida passar na tua cabeça. Quantas pessoas aguentariam passar o que você tá passando? Cheguei, meus amores, cheguei! E hoje vim trazer para você mais uma leitura atemporal, da energia coletiva, uma energia para todos os signos. Essa leitura, ela é canalizada. E isso quer dizer o quê? Que ela é a tua resposta que você tá pedindo aí para os teus mentores, para o universo, para a espiritualidade de luz que te protege. Nessas leituras você encontra muito caminho, muita orientação, muita direção para entender o que está acontecendo e também poder tomar aí as ações que precisam ter tomadas para que a sua vida se transforme, para que você tenha toda a vida que você deseja, para você se libertar aí de tudo que está te impedindo de ser feliz. E é isso, meus amores, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra quem ainda não me conhece, tá? Eu sou Evana. Eu tô aqui todos os dias trazendo um monte de leituras pra você aqui. São leituras pro signo, outros signos fortes do seu mapa. Tem leitura com limpeza energética, com a técnica da apometria. Conta aqui pra mim nos comentários se você já conhece. E tem também muito conteúdo sobre defesa energética e espiritual, onde todas as vezes que eu tô lendo aqui, não importa qual é o signo, não importa se é atemporal, eu sempre tô trazendo esse conhecimento para ajudar você a se defender aí de ataques espirituais, magias, invejas, olho gordo e tudo mais. Então vamos lá, meus amores. Eu vou convidando você que chega aqui agora, ou você que tá aqui comigo, mas ainda não segue o canal, a se inscrever, ativar esse sininho de notificações para você estar sempre por dentro aqui de todas as novidades e também fazer parte dessa egrégora de luz maravilhosa que são os seguidores que eu tenho aqui nesse canal. E é isso, meus amores, ó. Solta o que não ressoa, tá? Fica só com o que ressoa. Saiba conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo para você entender o que é para você ir pegar e o que não é, você vai soltar, tá? Vamos ver o que temos aqui para vocês. E eu já vou saudando o povo cigano, cigana da estrada. Salve minha mentora de luz e consciência. Salve ciganos cósmicos astrais aqui, que trazem aí todo o conteúdo também para essa leitura junto na minha egrégora cigana. Salve ciganos dourados e ciganos do ouro. Salve também Oxóssi, eu tô sentindo uma energia também de cura vindo aqui nessa leitura. E salve agora os guardiões planetários da luz que fazem aqui a proteção desse campo energético para que nada atrapalhe essa leitura, para que só a luz entre, só a luz permaneça e só a luz se faça presente. Salve malandrinho da estrada, salve tranca-rua das almas. Salve a Chutiriri que tá aqui também apoiando esse trabalho. E já saiu uma carta, uau! É ela! É ela! A Dona Maria Mulambo, maravilhosa! Salve Maria Mulambo! Pombagira de luz! Uau, ela vem trazer boas notícias para você. Antes da gente falar sobre essa notícia, a espiritualidade está pedindo para eu dizer que a forma como a gente vê as coisas na nossa frente, na nossa mente, na nossa história, está muito conectado sempre com a história que foi contado para cada um de nós em algum momento da nossa vida que ressoou, ficou, bateu e colou. Aqui, essa pombagira, ela vem na egrégora de luz, de consciência, de amor, de gratidão, de autoestima, de vitória, de poder, de sedução. Então ela pede, isso não é para todo mundo, mas tem algumas pessoas aqui que com certeza precisam ouvir esse recado, que você comece a olhar para essa figura aqui, que é a pombagira, seja Mulambo, seja outra, de uma forma diferente.
Estude a história dessas mulheres. Porque hoje elas fazem um trabalho maravilhoso, principalmente lá no umbral, onde tem um bocado de espíritos ali sofredores, principalmente mulheres, que foram aí muito... Acho que eu não posso nem falar essa palavra aqui no vídeo, senão ele é bloqueado, mas você me entende. E é ela que vai lá trazer luz e consciência para essas mulheres serem resgatadas dentro do teu poder pessoal, mostrando para ela que sim, elas são amadas, que elas têm poder, que elas são lindas, para que elas não levem por toda a eternidade feridas que foram causadas pela humanidade. Então, as pombagiras, elas são mulheres unidas, mulheres que fortalecem umas às outras. Essa egrégora tem muito a ensinar sobre amizade e fraternidade entre as mulheres, entre a não competição e sim o dar a mão, entre a não inveja, mas o apoio, torcer pela outra mulher. Então, assim, pombagira é muita luz e muita consciência. E eu não sei pra quem é isso aqui, esse recado, mas é pra alguém. Tem muita gente aqui que já sabe disso porque já conhece essa egrégora poderosa. Mas tem alguém que estava precisando organizar algumas situações sobre o que é isso. Tem alguém querendo entender, tá? E aí ela veio se apresentar aqui pra você, não só como ela, mas como toda a egrégora das pombagiras. Essas mestres de luz que trabalham em resgate de almas profundas de mulheres aí que são sofridas. Mas, independente de você ser homem ou ser mulher, pombagira Maria Mulambo veio aqui falar com você. Ela fala o seguinte, ó, ela veio trazer boas notícias. Ela fala sobre um período, vou até pegar o baralho da Maria Mulambo aqui, pra gente complementar, né, gente, essa leitura. Mas, assim, o que ela vem mostrando aqui pra mim? Que existe um período aí difícil, sacrifícios, alguma situação que você estava passando, que já está começando a aparecer uma pontinha de solução. De alguma forma, já começa a clarear para você um caminho, um resultado, uma solução. Por mais que você ainda acha que você está longe daquele ponto, que é a vitória, que é a solução, não está mais como antigamente, onde você estava se sentindo dentro de uma caverna muito escura, onde você não conseguia enxergar a luz do dia, não. Aqui você já enxerga que existe a luz do dia, você só ainda não sabe como chegar lá, tá? E ela vem falando o seguinte, uma das primeiras coisas que você que está aqui lendo essa leitura precisa entender, é que se você não levantar essa cabeça e você não olhar para o futuro, o caminho pode ser um pouquinho mais demorado. Se você não se preencher de segurança, autoestima, coragem, esse caminho pode ser um pouco mais demorado. E aqui é uma espiritualidade que quer que você consiga fazer esse caminho de forma mais rápida. E ela vem falando aí de uma segunda chance também, tá? Veja aí, pra quem ressoa, eu até esqueci de falar aqui no início, né? Pra quem é novo, pra quem já no canal já tá acostumado com as leituras, né? Mas pra quem é novo aqui no canal, eu sempre oriento que é preciso pegar somente o que ressoa nessa leitura. Todas as leituras coletivas, né? As leituras coletivas, elas servem para nos orientar até um certo ponto, mas às vezes nem tudo é pra gente. Às vezes é tudo, às vezes nem tudo. E como é que a gente entende quando é pra gente alguma coisa e quando não é? Quando a gente conecta aquilo que o tarólogo, que o oraculista, que o cartomante está falando, com o que a gente está vivendo. E se aquilo tá em conexão com o que você está vivendo, é para você. Se não tá, solta. E aí você pode seguir a leitura e ir pegando pontos que é para você e encaixando como quebra-cabeça. Por isso sempre eu falo que é importante ficar até o final, para você ter clareza de tudo, sair daqui com todas as ideias em ordem. Ou então você pega e aguarda a próxima leitura, principalmente quando ela é atemporal, assim, e sem estar na egrégora do seu signo, né? Então isso aqui é um chamado para você, tá? Então é a melhor forma de você entender esse contexto. E aqui ela fala sobre uma segunda chance, uma segunda tentativa, uma segunda vez, algo que uma jornada que ela pode ser nova, mas ela tem algo de velho ali. Por quê?
Você tá vindo com uma bagagem de algo que não deu certo, de algo que não conectou, de algo que não ficou bom. E você tá vindo com uma bagagem de sabedoria. E uma bagagem de muita dor também. Onde eu vejo que alguns de vocês sangraram mesmo a alma ali de dor, sabe? Mas o mais importante é entender que essa dor, ela não te limita. Ela te faz crescer, ela te transforma, ela te empodera. Porque os desafios, eles são assim. São pra gente crescer, não é pra gente cair. A sociedade é que trouxe um sistema de crenças em que a gente acha que a dor é pra gente cair. A dor é pra elevar, tá? Esse é o mundo terra, gente. É aqui que a gente escolheu encarnar. É aqui que a gente precisou encarnar. E esse é o aprendizado do mundo terra. Tudo precisa ser na dor? Não. Na verdade, tudo pode ser no amor. Quando a gente entende o propósito daquele desafio na nossa vida. Mas aqui, vem me mostrando que não houve esse entendimento da sua parte, porque você não tinha essa informação. Mas agora, você que está chegando aqui nesse vídeo, você tem. E a partir do momento que você tem, você pode escolher fazer diferente. Porque aqui ela vem me falando de escolhas, caminhos, duas escolhas que você tem aqui. Vamos supor, lado A, lado B. E você escolhe o caminho que você quer. Você pode ir por um caminho de dor e continuar abaixando a tua cabeça por conta do sofrimento, não entender o seu poder, não entender o teu crescimento, não entender a tua sabedoria e continuar olhando para a dor. Ou você pode, e vai ser um caminho bem sombrio, tá? Ela mostra aqui. Ou você pode olhar para o caminho positivo e aí tem uma grande comemoração. E eu vejo uma comemoração mesmo. Eu vejo, inclusive, você aí dando como se fosse uma festa, ou você vai estar num evento, vai ter algo para selar uma conquista aqui, tá? E algo muito bom. Aqui também pode ser muito, se não é uma festa ou um evento, é as pessoas reconhecendo algo que você vem buscando reconhecimento. Por exemplo, eu posso estar falando de um trabalho e você está trabalhando muito numa empresa onde você sofre assédios e você não é valorizado ou valorizada. E a partir do momento que você entende seu valor e você se empodera, você consegue um outro emprego. E nesse emprego, sim, vão estender o tapete vermelho para você passar. E vão te tratar como você merece. Também isso pode ser no relacionamento, amigos, vizinhos e tudo mais. Então, ou seja, tanto pode ser uma situação que você realmente deu uma festa para comemorar, ou, por exemplo, aquela situação, olha, as pessoas falaram que a gente não ia ficar junto, a gente se separou, a gente voltou, agora a gente vai casar. Fazer uma festa de noivado aqui, uma festa de casamento, sabe? Então, assim, tem alguma coisa nesse sentido. Onde, assim, existe um... Não é que você quer mostrar, mas é que você merece essa comemoração, merece esse reconhecimento. E você vai se permitir viver esse momento. Só que o que tá atrasando esse momento é o seguinte, é o querer. Eu quero isso, eu quero minha vitória, mas eu não estou conseguindo trazer para mim a força interior que eu preciso para tomar a decisão do caminho certo, porque aqui eu vejo você bem no meio do caminho, sem saber se vai para a direita ou se vai para a esquerda, se vai para um lado, se vai para o outro, tá? E aí, nessa situação, você também não conseguiu ainda encontrar eu vou te dizer aqui que é um caminho da alma mesmo, tá? Tudo que a Maria Mulambo tá me mostrando aqui tá muito conectado ao que sua alma veio buscar de experiências. Eu sempre falo pra vocês, vejam o seu signo solar, lua e ascendente. Só lua e ascendente é a tríade com mais aí os nodos e o Quiron, a gente consegue tirar o nosso caminho de alma, mas principalmente só lua e ascendente, que é o que mais a gente vê aqui nas leituras. Mas ali, quando a gente vai fazer o mapa da alma, a gente traz mais Quiron e os nodos também para poder fazer uma leitura mais kármica. Mas o que acontece? A gente mostra o caminho da alma. E aqui é como se esse caminho que você está ultrapassando é o que a tua alma escolheu experimentar. Não são situações. São os aprendizados. A situação a gente que cria aqui, dependendo do caminho que a gente escolhe. E é importante a gente entender isso, principalmente você agora, que está aqui numa encruzilhada, tendo que escolher para onde vai. Numa bifurcação, te digo que nem é uma encruzilhada, que é uma bifurcação. Onde agora chegou um momento em que a vida fala, ou vai ou racha. Ou você expande a consciência, decide e vai por ali, ou você continua na dor e vai por aqui. Tá? E você pode estar sentindo isso na tua energia,
na tua vida, nas pressões das repetições. Eu sempre falo isso aqui, quando a gente começa a repetir muita situação igual no nosso caminho, é a vida empurrando a gente para a prova final, pra gente passar, porque a gente já tem honraria e méritos ali pra estar dentro da nossa alma passando, mas precisa passar na prova final, tá, gente? Para libertar de vez alguma situação. Então tem muito isso aqui pra você, mas é preciso você realmente compreender. Vamos ver o que mais o baralho de Maria Mulambo traz aqui pra gente, tá? Enquanto isso, eu vou convidando você aí a dar um like nesse vídeo, um hypar, meus amores. Compartilhar esse vídeo com outras pessoas, comentar. Vou convidar você depois a me seguir lá no Instagram, @eusouevana. Vou convidar você também a estar comigo na Jornada da Alma, que é onde é um curso que eu ensino sobre defesa energética, onde você aprende a se defender de ataques espirituais, de inveja, magia, olho gordo, e ao mesmo tempo passa por um tratamento ali de autoapometria, reprogramação mental e emocional, um protocolo, tá? 7 semanas para você estar aí mudando totalmente a sua cabeça e a tua energia e sabendo o que fazer definitivamente para se libertar dessas amarras energéticas, tá? Todos esses links estão aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho a cobra. E eu tenho o cão. Ai, meu Deus, tem uma pessoa aqui, hein, gente? Falsa e perigosa. O sol. Uau. A árvore. A cruz. E o navio. E aqui vem falando de uma pessoa que tem colocado... Eu não vou nem dizer que tem colocado, mas... tem feito parte aqui de uma situação que suga a tua energia, tá? Suga a tua energia. Suga a tua vitalidade. Talvez você não esteja nem conseguindo acordar. Isso daqui tá vindo de uma pessoa encarnada, tá? Pode ter desencarnado no campo, claro, né? Eles estão sempre aí se aproveitando das brechas. Mas aqui tem uma pessoa encarnada. E essa pessoa... ela pode até estar um pouco distante de alguém aí. Mas a energia dela já entrou no teu campo, que já existe um cordão energético, tá? E esse cordão tá dificultando você de levantar e fazer o que precisa fazer. Sacrifícios. Aqui talvez você se sacrifique por alguém. Você esteja cansado de carregar o peso e o fardo de alguém. Aqui a espiritualidade vem falando de libertação e mudança. Uma grande vitória para você em cima dessa situação ou dessa pessoa. Mas é preciso enxergar. Aqui fala de enxergar o que é doloroso, que é o retirar as escamas dos olhos. Ninguém vai vir te salvar dessa paralisação. É você que vai ter que levantar, dirigir esse barco e seguir a tua jornada. Jornada de cura e libertação, tá? Então aqui esse é o primeiro movimento. Aqui pode ser que você esteja esperando a oportunidade, a solução, o contexto, a pessoa. Eu vou dar um exemplo e aí vocês se conectam com o que vocês estão vivendo, mas assim, vai fazer você entender. Mas vamos voltar pro exemplo ali de um local de trabalho, né? Você tá num local de trabalho tóxico. E aí, vem aparecendo às vezes outras oportunidades para você sair daí, mas você tá esperando a vaga. Ah, mas não é essa que eu quero, não é essa que eu quero. Só que enquanto isso, você tá num ambiente que você tá sendo sugado, sugada. Às vezes passando por assédio moral, carregando um grande fardo, não tendo tempo para você, para tua saúde. Para tua saúde, tá? E aqui também vem falando em saúde, aqui vem falando de pessoas aí que estão carregando um fardo também, porque tem uma pessoa que tá com alguma situação de saúde que não chega a ser um problema, digo uma doença, mas uma condição de saúde que limita essa pessoa. E aí você é a válvula de escape. O faz tudo, resolve tudo, cuida de tudo, trata tudo. Aqui também tem essa situação, tá? E é muito difícil se libertar quando só tem você, né?
Mas aqui mostra que tem solução, tá? Tem solução. A questão é que é conseguir enxergar uma coisa que hoje você não consegue enxergar porque você tá no peso da dor, como eu falei, com a cabeça arriada. Então você não consegue olhar a direção. E essa cabeça arriada que faz você não encontrar a direção, a espiritualidade está me mostrando que é alguma tristeza, alguma dor, algum pesar, algum arrependimento. São energias de baixa vibração, tá? E aí, quando você enxerga a força que você tem por tudo que você tá passando na tua vida e você tá aí de pé, aguentando, porque tem gente aqui que tá aguentando, suportando, olha, a tua vida muda. Porque aqui vem muito um chamado de enxergue. Se olha no espelho e deixa o filme da tua vida passar na tua cabeça. Quantas pessoas aguentariam passar o que você tá passando? Que você passou? Entende? Então, precisa entender o teu valor, tá? E isso vai fazer você erguer a cabeça. E você só vai encontrar a direção quando você erguer a cabeça, tá? As nuvens. Aqui vem falando de pensamentos sabotadores. Que precisa ser trabalhada a mudança desses pensamentos, tá? Aliança. E essa pessoa que a gente falou aqui, que te suga, tem alguma relação com você? Tem. O caixão, os lírios. Tem gente aqui em depressão, tá? Ou saindo de uma depressão, mas ainda não saiu. Aqui tem gente em depressão. Tá muito difícil, né? Parece que você se esforça, mas ainda assim, você ainda não tá conseguindo chegar ali onde você sabe que precisa chegar, né? O tubarão e o chicote. E aqui eu vou te dizer que o que dói pra você é ficar ouvindo certas coisas dessa pessoa. Como eu falei, aqui pode ser uma pessoa agressiva nas palavras, uma pessoa que gosta de discutir o tempo inteiro, brigar, humilhar. E muitas vezes você se sente um nada. E aí bate lá nesse pensamento, nessa dor do passado, nessa tristeza. E aqui você fala assim, poxa, se eu tivesse dinheiro, eu resolvi isso aqui. Eu vou te dizer que o dinheiro, ele liberta. Mas ele não é a cura definitiva dessa situação. Porque aqui existe uma dependência emocional, uma amarra mental, algo no teu mental que precisa ser curado e tratado a nível físico. Ou seja, não é só energético e espiritual. Aqui existem crenças, precisam ser trabalhadas com um profissional. Seja um psicólogo, um psicoterapeuta, um reprogramador mental, um reprogramador emocional, um terapeuta que trabalhe com as emoções. Aqui precisa, para que você traga a mudança desses pensamentos, que eles não vão vir, do dia para a noite, tá? Eu vou te dizer, aqui são pelo menos 3 meses, de 3 a 7 meses de reprogramação de mente. Aí vai depender do quanto você tá conseguindo entrar nesse fluxo. Isso não quer dizer que sua vida vai ficar parada por esse tempo. Pelo contrário, ela vai se expandir. Entende? Mas aqui é um trabalho em conjunto, porque o terapeuta... Aqui mostra que tem uma pessoa que pode te ajudar, que está dentro da área médica, ou dentro da área das terapias. Por isso que eu tô falando isso, tá, gente? Indicação do oráculo, não é da Ivana. Então é da Maria Mulambo, é da Pombagira, é da Guardiã. E os meus guardiões sempre falam isso. A gente tem que entender que tudo que está somatizado no mundo físico... Inclusive eu falei isso ontem lá na Pometria Coletiva, né? Tudo que está somatizado no mundo físico, eu falo isso para todo mundo que eu atendo aqui quando vem com essas questões. A gente tem que fazer a nossa parte aqui no físico, que é o tratamento. E aqui mostra que tem tratamento para isso, porque é na mente, tá? Então tem os psicólogos, os psiquiatras, se precisar de um remédio para trazer um reforço nessa energia.
tem os terapeutas holísticos, os terapeutas reprogramadores mentais que fazendo um trabalho conjunto ali. Você pode estar trazendo uma grande mudança, tá? Mas tudo começa pela força de vontade, porque até aqui é como se você culpa o dinheiro, você culpa e se culpa e acha que o dinheiro resolveria tudo. Ele não resolveria, porque aqui a espiritualidade, todo mundo sabe que conversa com guardiões, eles são bem diretos e retos, eles não passam a mão na nossa cabeça. Quem passa a mão na nossa cabeça é as sombras, né? Que vem e afaga nosso ego pra gente continuar fazendo tudo errado e eles se alimentarem. Os guardiões, eles sambam a gente ali na chamada mesmo, porque eles querem o nosso crescimento. E aqui eles falam assim, como se você tá vendo o problema como se o problema fosse dinheiro. O problema não é dinheiro. Se você tivesse dinheiro, você ia usar isso para outros gastos supérfluos, mas não ia cuidar da sua saúde mental. Até que, de novo, você ia entrar nesse ciclo de dor e pensamentos e até a queda financeira de novo, porque o financeiro depende de uma mente equilibrada para poder crescer. Então aí você vê que é uma cadeia onde você primeiro precisa começar do seu tratamento na mente. E para isso, gente, Evana, mas eu não consigo, assim, pagar um psicólogo. Existem trabalhos sociais, psicólogos fazem, né? Existem os particulares, mas também existem os sociais. Existem também bastante conteúdo aqui no YouTube de reprogramações mentais e emocionais que vocês podem usar. Existem aí entidades, faculdades, né, que fazem consultas a preços, assim, R$5, R$10. Às vezes eu acho que até de graça tem em alguns lugares. Mas Evana... mas não. É a oportunidade do primeiro passo. Às vezes a gente quer dar aquele salto. Eu vou sair aqui do nada para estar pagando uma consulta de um psicólogo de R$500. Não, a gente pode ir ali passo a passo, cocriando todos os nossos desejos, toda a nossa vida. E aqui tem muito isso, como eu falei. É um tempo de 3 a 7 meses. Não de vida paralisada, mas de movimentando essa cura. E quando você movimenta essa cura, e expandindo a vitalidade, e melhorando a vida, e saindo dessa estagnação, voltando à sua estabilidade e força, e se libertando de uma vez por todas de situações que causam até paralisação e medo e ansiedade, tá? E isso eu tô falando aqui de um subconsciente, não de um inconsciente, tá? Na verdade, do inconsciente, não do consciente. Subconsciente, inconsciente, não do inconsciente, ok? Vamos ver o que mais temos aqui pra você. E, meu amor, vou convidando você de novo a dar um like nesse vídeo, um hype pra quem ainda não deu, hein? Vamos ver aqui a orientação dessa pombagira Maria Mulambro. Tá muito boa essa orientação dela. Eu adoro a orientação dos mentores. São pérolas de luz na nossa vida, que fazem a gente abrir os olhos. Quantos olhos eu abri na minha vida quando os meus mentores não passam a mão na minha cabeça, porque eles não passam mesmo. E é isso aí, foi isso que me fez enxergar muita coisa, tá? É a egrégora que tira aí as escamas dos olhos e faz a gente enxergar que tem um problema, tem uma pessoa, tem uma energia, tem. Mas nada é mais forte que nós mesmos quando a gente reconhece esse valor. O forasteiro. Vidas passadas. Então eu vejo que você tá fechando um ciclo aí de vidas passadas, tá? Com pessoas. E a finalização desse ciclo depende realmente da sua mudança. Pensamentos. Ações. Aqui é o que você tá falando, tá? E aí você pode estar falando, decretando muita coisa negativa para você mesmo, ou até atingindo algumas pessoas em palavras. E aí veja o que ressoa para você. Onde você está sendo muito crítica com você e com os outros também, tá? E geralmente quando a gente é muito crítico com os outros, a gente é muito autocrítico, a gente também se cobra muito. A gente cobra muito dos outros, a gente cobra muito. E aqui existe tipo como se fosse uma língua um pouco afiada. Então essa pessoa faz com você e você tá devolvendo. E aqui essa mudança de postura traz também uma mudança, uma libertação, tá? A esquizofrenia. E aqui vem falando ainda de uma situação mental, tá? Aqui tá exatamente, principalmente pelas cartas que estão aqui acima dessa carta. E vem falando de conseguir enxergar. Que tá precisando de ajuda. Mas pedir ajuda pra quem pode te ajudar nesse momento. Aqui tem muito essa questão aí de um psicólogo, tá?
É a pessoa certa para estar te ajudando a quebrar crenças que você está carregando. Aí pode ser ancestrais ou pode ser até de vidas passadas. Vidas passadas a gente trata na apometria, tá? A gente consegue retirar crenças, padrões de comportamentos, tudo isso na apometria. Mas aqui do subconsciente tem que ser tratado aqui, tá? Então a gente até limpa na energia para que aquilo não crie uma carga, mas tem que ter o exercício da reprogramação mental, ok? É isso que lá na Jornada da Alma a gente faz. Além de limpar a energia, tem um protocolo para reprogramar a mente. Nós somos o mundo. E aí eu vejo como se você muda uma faixa vibratória em que você começa a se libertar dos problemas repetitivos de pessoas, situações, e a vida se expande aqui. É como se a vida te traz um encontro ao que você merece. Porque aqui você já tem honrarias para receber. Quando a gente chega no fim do ciclo, a gente já tem honrarias para receber. E às vezes a gente, que não se movimenta. Tinha uma situação na minha vida, que eu vou contar rapidamente para vocês, sem muitos detalhes, porque envolve muitas pessoas, né? Para não citar as pessoas. Mas só para vocês entenderem, que eu fiz um voto, um pacto, um compromisso, e eu tava presa naquele voto, pacto, compromisso, que às vezes a gente faz sem nem perceber. Não é uma coisa selada, igual você vai lá no casamento e a gente diz, na saúde, na doença, aí você sabe o que tá falando. Você sabe que é um pacto voto. Mas às vezes a gente faz sem perceber. Com amizades, com família, com locais religiosos e com tudo mais. E isso aqui era com local religioso, tá? Mas eu não fiz isso de forma verbal. Mas de alguma forma eu me disponibilizei por inteiro. Então eu fiz um pacto, um voto. Só que eu já tinha fechado um ciclo naquele local. Tinha um propósito para eu estar ali. Era um propósito de libertação de karmas. Era um propósito de estar fazendo ali o que eu precisava fazer para ajudar, mas também para ser ajudada, porque sempre há uma mão dupla. A gente dá e a gente recebe, né? Só que, a partir do momento que aquilo finalizou, começou a pesar. Aí começaram a vir uns problemas no lugar que não tinha porque não tinha problema. E aí, quando eu abro a orientação dos meus mentores, eles me mostram, olha, esse pacto, esse contrato que você fez para estar ali, ele já foi finalizado. Tinha uma situação kármica que você precisava resolver naquele lugar, com aquelas pessoas e tudo mais. Já foi resolvido. Já foi equalizado. Justiça divina já equilibrou. Agora você está livre pela lei do karma para seguir em frente, porque a vida é cíclica. Nada é para sempre. Então são ciclos de vida. Só que eu tinha uma dependência emocional pelo lugar, pelas pessoas, pelo espaço, que eu gostava muito. E isso não foi a primeira vez que aconteceu na minha vida. Isso já aconteceu em trabalho mesmo, financeiro, e depois no trabalho espiritual. Então, ou seja, e não foi só em um trabalho espiritual, não. Foram dois. E dois trabalhos espirituais. Então, ou seja, era um aprendizado que eu tava vindo. Aí nesse, que era o último, eu entendi o recado. Olha quanto. Foram 4 lugares, com situações diferentes. Foram anos até eu entender. Mas finalmente eu consegui entender que eu tinha algum tipo de dependência emocional, que eu precisava enxergar o que era, para poder finalizar o ciclo no amor. Uma despedida em paz. Porque nos outros lugares a despedida não foi em paz. Porque aí cria aquela amarra. Você quer ir, o outro quer te segurar e aquele pacto não rompe. Então dessa vez eu fiz diferente. E eu finalizei um ciclo na minha vida. Com muito aprendizado e muito grata, sabe? E na paz e no amor. Então aqui meio que é uma situação dessa de fim de ciclo para você. Então você precisa estar entendendo algumas questões. E eu fiz sim trabalho mental, tá, gente? Também. Não fiz só apometria. Fiz apometria, mas também fiz trabalho mental, como também fiz constelação familiar para me libertar de algumas situações que eu trazia na minha vida para poder me libertar dessa dependência emocional. E não fiz só trabalhos pagos, também fiz coisas gratuitas, tá? Como eu falei, a internet tá recheada. Eu sempre fui de pesquisar muito, então procurava quando eu não podia pagar. E me inscrevia. Quando eu podia pagar, eu pagava. Quando eu não podia, eu me inscrevia nos gratuitos e tudo isso me ajudou demais, tá? Foi tudo um trabalho em conjunto, tá? Compartilhar. E aí o compartilhar
vem trazendo essa comemoração que eu falei pra você, tá? Onde você pode estar aí, tanto dando uma festa, porque aqui eu vejo que pode ser algo que honra você, que há muito tempo você aprisionada numa situação se liberta, e aí você vai querer comemorar, ou algo que você reconquista, tá? Porque aqui lembra que tem repetição, que você reconquista e você quer comemorar. Ou então, alguém trazendo pra você o teu banquete, que é o que você merece. Foi o que eu falei, um trabalho te reconhecendo, um amor te reconhecendo, ou outras situações aí. Então tem bastante coisa aqui que a pombagira Maria Mulambo vem trazendo muito na esfera dela. Ela trabalha muito nessa ordem, sabe? De fazer a gente enxergar o nosso valor, de fazer enxergar onde a gente precisa mudar. E é aquela ferida que toca, mas liberta, tá? Vamos pegar um recadinho de Maria Mulambo aqui pra você? Opa! Bota aqui nos comentários. Eu consigo enxergar o caminho. E esse caminho me liberta. Joga essa reprogramação energética e mental para o universo. Eu consigo enxergar esse caminho e esse caminho me liberta. Olha a carta que saiu. Ousadia e destino. E ela fala assim para você. Certos encontros não acontecem por acaso. O destino teceu essa conexão para que você cresça e descubra novas verdades. Não busque entender de imediato ou lutar contra o que está escrito. Apenas viva este momento. Olha que lindo! Gente do céu, tô toda arrepiada. Vamos pegar uma orientação aqui dos anjos e arcanjos também para complementar o que Maria Mulambo está dizendo. Que forte, que mensagem linda. Arcanjo Raziel, clarividência. E o que Arcanjo Raziel fala quando vem essa carta? Que você tá tendo ajuda espiritual para despertar. E aqui o espiritual tá trazendo para você todo o conteúdo que você precisa para ver claramente que Deus te ama, que o Criador te ama, que tem um destino de luz para você, um destino de glória para você. Que a tua felicidade está na linha do tempo. Mas você precisa estar também escutando a tua intuição e entendendo os sinais claros que o universo está te mostrando aí nesse caminho. E é isso, meu amor. Eu vou até ler de novo essa mensagem para você. Gente do céu. Eu amei demais essa mensagem. Conta aqui para mim se você amou também. É uma linda pombagira. E ela fala: certos encontros não acontecem por acaso. O destino teceu essa conexão para que você cresça e descubra novas verdades. Não busque entender de imediato ou lutar contra o que está escrito. Apenas viva esse momento. Graças a Deus. E é isso, meus amores. Eu vou convidando vocês a estarem assistindo signo lua, signo ascendente, o sol de vocês também. Essa tríade para entender qual é o destino kármico aí de vocês. Quem quiser tá fazendo mapa da alma, mapa astral, é lá no meu site, tá? Que você consegue contratar esse produto. E ó, um beijo, gratidão, meus amores. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.